Lá em Roma, na igreja de São Pedro, em Vínculos, tem uma estátua, que é uma das mais belas obras de arte do mundo, esculpida por Michelangelo Buonarroti, por encomenda do Papa Júlio II, que tinha o desejo de, no seu túmulo, ser o seu túmulo enfeitado por várias imagens grandiosas. Michelangelo terminou aquela obra depois da morte do Papa, mas a obra é tão bem feita, uma arte tão bem apurada, que o próprio Michelangelo, quando terminou, diz um historiador, olhou para a imagem admirado com os detalhes dos cabelos feitos no mármore, da barba, das mãos, dos pés. Admirado, ele bate com o cinzel na imagem e diz: parla, fala. E por que não fala? Poderia dizer a mesma coisa: ouve. Tal era a beleza e a perfeição da escultura. Mas não podia falar, também não podia ouvir. Era uma imagem muito perfeita, mas não tinha vida. O ser humano, nós somos imagens de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança e criados tendo como modelo a pessoa do Filho. Tertuliano, um dos padres da igreja, dizia que quando Deus foi fazer Adão, foi como um escultor e foi fazer o rosto de Adão, e ao fazer Adão tinha como modelo o seu filho. E olhando o rosto de seu filho, diz Tertuliano, ele então fez o rosto de Adão. De modo que nós somos a imagem do próprio Jesus. E por que não falamos? Deus poderia dizer, como Michelangelo disse para a sua estátua, parla, fala. E poderia dizer para nós, fala, e nós não falamos. Ausculta, escuta, e também não escutamos. E o que é que nós temos que falar? O que é que nós temos que escutar? E é sobre esses dois temas que eu gostaria de refletir um pouco a respeito do milagre que acabamos de ouvir, a cura daquele surdo-mudo. Jesus estava descendo no território da Decápole, que era uma constituição de 10 cidades, e fez muitos milagres. Mas esse milagre, essa cura, se destacou a ponto de, dentre todos os milagres que Jesus fez naquela região, São Pedro, ele falava desse. E é narrado por São Marcos. São Marcos escreveu aquilo que São Pedro pregou. Portanto, esse milagre se destaca, não só pelo milagre em si, mas pelo que ele significa. Parla, fala, escuta. O que é que nós temos que escutar? A primeira lição que nos dá esse milagre é o escutar. Do ponto de vista cristão, a primeira coisa que nós temos que fazer na vida é escutar. E segundo a medicina, alguns dizem que é a última coisa que nós perdemos é o sentido da audição, segundo alguns. O que não importa aqui, o que importa é como escutar e o que escutar. Então, ao Jesus curar o ouvido daquele homem, Jesus estava abrindo aquele homem não só para a escuta do ponto de vista material, mas para a escuta mais necessária, que é escutar a Deus. E é tão importante o uso do ouvido, que Jesus em diversos momentos fala dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala logo depois que conta a parábola do semeador. E aquela semente boa, que deu frutos, significa aqueles que dão fruto, que ouvem a palavra de Deus com paciência e dão frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
diante de Marta e Maria, naquela casa de Betânia, Marta estava preocupada em fazer as coisas numa correria muito grande e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo. E Marta reclama com Jesus: não vês que a minha irmã está aí sentada e eu estou aqui apurada fazendo as coisas? E Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, enquanto uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não será tirada. Maria estava escutando a Jesus. Jesus fala também, que reclama dos fariseus: eu vos falo e já falei e não quereis ouvir. E aquele que ouve a minha palavra é como o homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha, vieram as enchentes, as ventanias e tempestades, e a casa não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Aquele que escuta as minhas palavras e a põe em prática. E num determinado momento, Jesus disse que é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Em algumas traduções, ouve a palavra de Deus e guardam essa palavra, evidentemente, no coração e na vida. E a escutar, devemos escutar também a igreja. E Jesus, lá em Mateus 16 e 18, vai falar um pouquinho a respeito do pecado dos irmãos e diz: quem não quiser ouvir a igreja, seja como um fariseu, um gentio ou um pecador público. Portanto, quando Jesus cura o ouvido daquele homem, ele está também nos chamando a atenção para a necessidade que nós temos de escutar. Saber escutar. Não escutar só aquilo que interessa, mas escutar o que Deus quer que nós escutemos. E o que é que Deus quer que nós escutemos? Primeiro, devemos estar atentos à palavra de Deus. Esta palavra escrita, ou a palavra transmitida pela igreja, através da tradição e do seu magistério, mas temos que estar atentos àquilo que Deus fala na sua palavra. Nossos ouvidos devem estar bem apurados, não para escolher aquilo que nós queremos ouvir, mas abertos para o que Deus quer nos falar. E Deus nos fala a todo momento pela sua palavra. E para ouvir a sua palavra temos que buscar. São Paulo diz: a fé vem pelo ouvido. Então devemos estar atentos a ouvir o que Deus nos fala na sua palavra. Por isso é muito importante o estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, sobretudo o Novo Testamento, que realiza e torna de modo mais concreto aquilo que se prevê no Antigo Testamento. Então que tenhamos esse contato diário, ao ler, buscarmos escutar a palavra de Jesus falando aos discípulos, a palavra dele falada ao povo, escutar também no sentido de observar os seus gestos, as suas atitudes, escutar as parábolas, ver o sentido de cada uma e aplicar aquele sentido à nossa vida e guardar aquela palavra para que ela seja aplicada e vivida. Na verdade, o cristão é aquele que é batizado e a sua vida espiritual ela se mantém na medida em que ele está ligado a Cristo. A história nossa como cristãos é uma história de ligação. Ouvir a palavra de Jesus e estarmos ligados a Ele no dia a dia e colocarmos esta palavra em prática. E colocar esta palavra em prática significa que o nosso rosto tem que ter o rosto de Jesus. Nossas palavras, as palavras de Jesus. Nossas atitudes, as atitudes de Jesus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes. E este amor é vivido por Jesus, a ponto de amar e perdoar até os seus inimigos. Portanto, ouvir, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Procurem todos os dias pegar o Evangelho e ler um pedacinho. E meditar. Quem sabe fazer a Lexio Divina, procure fazer. Faz muito bem, porque pela Lexio Divina, a Lexio Divina, que é feita em 4 tempos, normalmente, eu leio, medito, depois oro, converso com Deus sobre aquilo que eu meditei naquela palavra,
Depois eu contemplo aquilo que eu meditei e que vi na palavra de Deus e vou colocando aquilo na minha vida. É importantíssimo e necessário que nós, para nos alimentarmos espiritualmente, tenhamos este contato com a palavra de Deus, ouvindo, estando ali atento ao que nosso Senhor nos fala pessoalmente e fala também à igreja. Ouvir, então, essa palavra que vai nos iluminar, nos fortalecer e nos dizer, é por aqui que se vai. E vai nos transformar. Esse é o valor da palavra de Deus. Mas ouvindo a palavra de Deus, ouvimos também a igreja. Aquilo que a igreja nos ensina no seu magistério, está lá resumido no catecismo da igreja. Aquilo que a igreja vai nos mostrando, nos ensinando. Porque a igreja é Cristo falando na história. E Cristo tornando o evangelho de sempre colocado aí na nossa realidade nos dias de hoje. Sem distorções, de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Infelizmente hoje, quando se vai falar do evangelho, a gente vê tantas distorções na interpretação do evangelho. Muitas vezes o evangelho é usado a serviço de uma metodologia ideológica, uma metodologia marxista, por exemplo, ou espírita, não nesse sentido, mas o evangelho que a igreja prega e que sempre ensinou. Às vezes se coloca o evangelho como se fosse uma história de algo do passado, mas o evangelho é hoje, é para os dias de hoje, e que transforma a nossa vida nos dias de hoje. Então tenhamos muito cuidado, né? Quando São Paulo fala a Timóteo, né, no fim dos tempos aparecerão homens que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, não quererão aquela doutrina de sempre, mas quererão uma doutrina nova. Deixarão de dar ouvido à verdade, que é a sã doutrina, para dar ouvido às fábulas. E quantas fábulas, quantas distorções nós vemos na palavra de Deus hoje, fora da igreja e dentro da igreja, dando interpretações segundo seus desejos, segundo suas ideias, e não aquilo que o Espírito Santo, ele inspira e ensina através da igreja. Não através de um teólogo em particular, porque, infelizmente, hoje existem teólogos, se é que se pode chamar de teólogos, que negam até a existência da alma. Outros negam a existência do inferno, ou do purgatório, ou do juízo. Há teólogos que negam, por exemplo, a realidade do sacrifício da missa, a presença real de Cristo na Eucaristia. São fábulas que vão inventando e vão se infiltrando no meio do povo para tirar do povo a verdadeira fé. Deixarão de dar ouvido à verdade para dar ouvido às fábulas, levados pela coceira, pelo prurido de ouvir. Então nós temos que estar atentos para ouvirmos o que a igreja nos ensina. Porque a igreja com seu magistério, ela sim, ela é a legítima intérprete, e nós temos a garantia que Cristo nos dá, que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade até o fim dos séculos. Então ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a igreja e ouvimos também a nossa consciência. E temos que buscar ter uma consciência reta. A consciência ela pode ser reta, pode ser escrupulosa ou pode ser laxa. Consciência laxa é aquela consciência que está de tal forma distorcida que não vê pecado em nada. Todo mundo pode fazer o que quiser, que não existe pecado. O pecado está na cabeça de cada um. É uma consciência laxa. Outros buscam o contrário, o oposto, a consciência escrupulosa. É aquele que vê pecado em tudo. Então, uma pessoa que tem uma consciência laxa, quando se converte, tem essa tendência de começar a ser meticuloso nos seus exames de consciência e ver pecado em tudo, até naquilo que não é. Então tem que se confessar todos os dias, qualquer coisa já acha que é pecado e sofre muito por causa disso. É consciência escrupulosa. O que separa uma da outra é um fio. Para ser laxo e ser escrupuloso, separa rápido. É rápido o trânsito.
Lutero era escrupuloso e se tornou laxo. A consciência deve ser reta, ou seja, deve ser bem clara, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada nos mandamentos. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. E de modo bem objetivo, sabendo as condições para haver um pecado, que tem que haver conhecimento, consentimento, e tem que ter ali a matéria própria do pecado, seja interno ou seja externo. Em caso de dúvida, pergunte ao confessor, mas a consciência reta, Nosso Senhor vai nos falar através da consciência reta. Também temos que ter o cuidado para não cairmos na moral de consciência, que foi condenada já por Pio XII e pelo Papa João Paulo II na Veritatis Splendor. E moral de consciência é que o que é certo ou errado depende da sua consciência. Não é assim. O que é certo ou errado é uma coisa objetiva, que ofende a Deus e que não ofende a Deus. É objetivo. Mas, de qualquer forma, tendo uma consciência bem formada, através da oração, através da palavra de Deus, através dos mandamentos de Deus da igreja, a pessoa vai poder ouvir o que Deus vai falar, porque a consciência reta, ela vai abominar o mal e vai querer o bem, e o Espírito Santo vai ali soprando, dando as inspirações para que a pessoa faça as coisas corretamente. Bom, estamos atentos a ouvir a palavra de Deus. Mas tudo isso que eu disse de ouvir, só é possível se eu sou capaz de ter o silêncio. O silêncio hoje deve ser muito buscado, porque Deus fala no silêncio. É uma pena vermos que a sociedade hoje é muito barulhenta e as pessoas gostam muito de barulho, são muito inquietas. Ninguém consegue ficar sossegado. Está sempre aflito, sempre ansioso. A gente vê pelas crianças, mas os adultos também. Se mexem para um lado, para o outro, em casa, não tem ordem, tudo desorganizado, não sabe a hora de fazer as coisas, tudo sem programação nenhuma, porque o barulho interior é muito grande. Não consegue fazer silêncio. Tem que estar sempre ouvindo alguma coisa, sempre naquela aflição do espírito. Entra no carro, liga logo o rádio, não consigo ficar quieto, não consigo parar para pensar. Para pensar para mim é difícil, então tenho que fazer barulho para me distrair. Em casa, televisão ligado, computador, uma coisa, outra, as pessoas ficam num alvoroço, não conseguem ter um tempo de silêncio. Isso é extremamente necessário para a nossa vida espiritual. É claro que todos os dias nós temos que guardar um tempinho. Esse agora é meu tempo de silêncio para eu ficar a sós com Deus. Daí volta a importância da Lectio Divina, porque ali a gente tem que parar, tem que pensar, tem que olhar para dentro de si mesmo, tem que olhar para Deus e tem que escutar o que Deus diz aqui naquele silêncio. Então, escuta, mas é preciso falar também. Então, o segundo movimento deste milagre que Jesus faz, primeiro cura a surdez e agora vai cuidar também da mudez. Ele começa a falar corretamente. Interessante que São Paulo diz na epístola de hoje: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Portanto, eu escutei, guardei, introjetei, vivi e agora eu vou transmitir. E é tão importante essa transmissão, esse falar. E Cristo, quando manda os discípulos 2 a 2, diz: anunciai, falai que o reino de Deus está próximo, falai, desejai a paz, dizei a paz esteja nessa casa. É preciso sempre usar a palavra. São Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra, quer agrade, quer desagrade. E nessa pregação ele vai usar vários atos, vários verbos: prega a palavra, admoesta, suplica, chama atenção, tudo expressando o sentido de falar. Quer agrade, quer desagrade, porque haverá tempo, como eu disse antes, que os homens não suportarão a sã doutrina, mas fala. A Bíblia condena aquelas pessoas que têm obrigação de falar e não falam, e comparam a cães que não valem nem para latir.
não latem. Estão ali prontos para vigiar e não só não avançam contra os inimigos, contra o ladrão que chega, mas nem latem. A Bíblia compara esses homens àqueles que têm obrigação de falar. Diz a respeito dos pastores da época do Antigo Testamento, mas podemos aplicar isso a qualquer pessoa que tem obrigação de falar e não fala. E tem que falar. É interessante que Cristo coloca esse falar com o pregar dentro de um contexto muito significativo. E de pregar o Evangelho, diz antes da ascensão. Mas na mesma ocasião diz, sereis minhas testemunhas. Então essa pregação nossa vai não só com a nossa palavra, mas sobretudo com o nosso testemunho de vida. Eu sou de Cristo. Isso só vai ser possível se nós realmente tivermos esta graça de viver em Cristo. Temos esse encontro com Ele e vivermos nele. Como São Paulo, que foi um grande perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos, e no encontro com Cristo ressuscitado, ele se transforma. E aí a ressurreição de Cristo, além de ser um fato histórico, é também uma graça para cada um de nós de mudança de vida. E mudou completamente a vida de São Paulo, aquele encontro. De perseguidor, ele se torna defensor. E dá a vida pelo Evangelho, dá a vida por nosso Senhor, depois daquele encontro. E começa a pregar. E aí eu pergunto, quantos encontros nós temos com o nosso Senhor todos os dias? Quantas vezes viemos aqui à igreja, nos encontramos com Ele na palavra? Quantas homilias nós ouvimos? Só por ano são 50, se vamos só aos domingos à igreja. Quem vai mais vezes pode multiplicar aí. E por que não muda? Por que não se converte? Por que não se transforma? Paulo encontrou-se com Cristo uma vez. Quantas comunhões nós recebemos? Quantas vezes Jesus vem na Eucaristia, nos dá a vida? Quantas coisas ouvimos? Quantas graças nós temos? Quantos milagres nós presenciamos ou tomamos conhecimento? Paulo encontrou-se com Cristo uma vez e aquilo já foi mudança para ele completa, a ponto de dar a vida e dizer, meu viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim e nós. Quantos abusos nós temos da graça de Deus. Quantas vezes viramos o rosto ao depararmos com Ele, quando Ele nos pressiona e nos diz, sem pressionar, porque claro que Cristo não pressiona, isso é força de expressão, mas quando Ele nos chama a atenção e diz, é preciso mudar esse ponto, mudar aquele outro. E nós não mudamos, porque somos comodistas, queremos ouvir o que nos interessa e fazer tudo aquilo que nos interessa, ou queremos uma doutrina ao nosso gosto, e não ao gosto de Deus. Paulo só teve um encontro, e quantos nós temos, e sempre temos. Então, o falar que Cristo quer de nós é essa nossa atitude diante desse nosso encontro com Ele. É o falar na oração. Quanto tempo nós damos a Deus na oração? Por dia. Quantas horas nós temos por dia? 24. Quantas horas damos para Deus na oração? Nenhuma. A maioria, nenhuma. Nem um minuto. Isso é absurdo. Mas a hora que dá uma dorzinha, corre para Deus. Ah, Senhor, e faço novena, jejum, sacrifícios. Não é? Então é importante a gente pensar um pouquinho nisso e ver a responsabilidade nossa diante de nosso Deus que nos ama. Fala, escuta, o Senhor está aqui. Então nesse dia da cura do surdo-mudo, vamos nos colocar aqui diante de Deus como aquele surdo-mudo. E vamos pedir por intercessão de Maria, nossa mãe, que tanto ouviu a palavra de Deus e guardou no seu coração,
que sejamos também capazes de, escutando como Maria, guardar e colocar em prática tudo aquilo que Deus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.